Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço ao convite que foi dado pela Fraterna, para todos que estão ouvindo aqui no canal do Centro. Né? Hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu gostaria de falar-lhes sobre o nosso querido livro, Missionários da Luz. Né? Antes de mais nada, vamos fazer uma prece, uma oração, vamos agradecer a Deus primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados, é uma satisfação muito grande. Então vamos fazer uma oração, vamos rogar a Jesus, aos amigos espirituais que estejam conosco nessa jornada, né? E que todas as pessoas que estiverem assistindo essa oportunidade possam receber o amparo, o carinho, o conforto, nesse momento assim de pandemias, de desequilíbrios, de incertezas, de preocupações, que todos nós hoje passamos por dificuldades das mais constantes, né? Mas acima de tudo nós temos o amparo de Jesus, o nosso Mestre, e Deus, o Pai de todos nós. Então nesse momento vamos agradecer a Deus e aos amigos da casa, os amigos espirituais da Fraterna, todas as entidades espirituais que estão sempre conosco, que sabem das nossas dificuldades, das dores, das tristezas que pululam o coração de todos nós. Então hoje vamos agradecer e vamos pedir o amparo, a proteção, que tenhamos uma noite de paz, e que hoje começamos mais uma semana e amanhã é o último dia do mês, e agradeçamos para o mês de maio e pedir para que tenhamos um mês de junho de muitas bênçãos, tá? Que Jesus esteja sempre no coração de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Tá? Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra aí com vocês no Fraterna. Foi uma honra o convite. Tá? Então hoje aqui nós estamos ao vivo. Tá? É uma oportunidade única. Né? É o momento de comungarmos com essa doutrina tão encantadora, que tão bem faz os nossos corações. Nesse momento de pandemia, há mais de um ano, né, onde uma parte considerável da sociedade está trabalhando em casa. Mas mais do que isso, pessoal, é um momento de renovar os nossos sentimentos, o agradecimento a Deus por essa oportunidade. Por mais que tenhamos momentos difíceis, tá, nós vamos vencer essas dificuldades, nós temos certeza disso. Nesse momento, quando eu recebi esse convite, eu fiquei refletindo sobre alguns temas importantes para falar nesta casa. Né? Quando a gente olha para a doutrina espírita, a doutrina é um misto de ciência, de religião, de filosofia. É uma bênção todos nós termos a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Espiritismo. Né? É importante, pessoal, que nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro está passando, não é uma dificuldade individual, é coletiva. Tá? Então vamos orar, vamos agradecer sempre a Deus por esta oportunidade, e vamos usar esse momento difícil para entendermos as coisas que acontecem no cotidiano. Né? Então hoje eu separei um livro, dentre eles, né, na doutrina, que são livros ricos de ensinamento, de informação, que nos ajuda a compreendermos o cotidiano, as dificuldades individuais e coletivas. Tá? Hoje nós estamos passando por uma dor, ou por dores coletivas, e não é só de uma única pessoa, mas é de uma comunidade inteira.
de uma sociedade inteira. É um momento importante para refletirmos sobre os passos da nossa vida. Um assunto, pessoal, que as pessoas sempre nos indagam é com relação à questão da reencarnação. A reencarnação, pessoal, eu penso na reencarnação como uma forma de evolução, de crescimento. Então eu peguei uma frase, né, bem interessante, que foi retirado do dicionário da filosofia espírita, que ele diz o seguinte: trata-se da doutrina da pluralidade das existências corpóreas, do renascimento, das muitas vidas corpóreas sucessivas que um espírito necessita para aprender. Olha que interessante. Então, nós necessitamos da reencarnação, de voltarmos a esse mundo de matéria e aperfeiçoar-se. Isso é fundamental para todos nós. Nós estamos aqui para caminhar, para aprender, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. Isso é fundamental, tanto na Terra como em outros planetas. Olha que interessante, pessoal. Nós vivemos num ambiente de constante crescimento e desenvolvimento. Nós estamos buscando o crescimento enquanto espírito. Tá? É lógico que é uma jornada que demora, tá? E que todos nós estamos passando por esse desafio, mas é importante porque ele está nos ajudando a compreender o cotidiano. Né? Então, para falarmos sobre isso, um assunto que me encanta é a leitura desse capítulo, o capítulo 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz, né? Que é um momento, um livro, um assunto que é imprescindível para todos nós. Tá? Muitas vezes a gente fica com receio de ler. Quantas pessoas nos procuram, começam a entender um pouquinho da doutrina, ou começam a participar das reuniões, e aí, num determinado momento, se encontram em momentos de dificuldade, ficam com medo de refletir. A doutrina espírita nos auxilia a refletirmos, a pensar, parar nesse mundo tão corrido, estamos vivendo uma sociedade onde as coisas são tão rápidas, né? Então eu queria falar sobre esse livro do Missionários da Luz, que é um livro fundamental, né? Então esse livro ele oferece exemplos de atuação intercessória dos benfeitores espirituais. De uma forma geral, pessoal, o livro ele vai nos mostrar como os amigos espirituais eles podem nos auxiliar no cotidiano, né, que nos ajudam constantemente, né? Então esse livro ele vai fazer uma reflexão sobre o caso de reencarnação, a reencarnação do Segismundo. Na doutrina espírita é uma reencarnação muito conhecida, tá? Muitas pessoas já leram sobre esse caso. Tá? A leitura do Missionários da Luz, ele nos traz uma reflexão muito interessante, né? Então, antes de falarmos especificamente das questões de cunho espiritual, um assunto muito legal e que vale a pena para a gente nesse momento de dúvidas, de indagações, de questionamentos, é falarmos dessa história que vai conhecer a situação do Adelino e da Raquel, que eram casados, né? E num determinado momento, Segismundo se encanta com Raquel, tá? Flertou com a Raquel, e que num determinado momento o próprio Segismundo ele vai se assustar porque, poxa, Raquel é uma mulher casada, né? Acontece, pessoal, que nesse momento, nesse flerte, né, o Segismundo ele vai se sentir assim tão interessado na Raquel,
né? E ele acaba criando um plano, tá? Ou pensando em algo para tirar o Adelino da frente. Ou seja, ele quer criar um instrumento para poder se namorar com a Raquel, se envolver mais afetivamente. Então, o que Segismundo vai fazer? Tá? Nesse momento de desespero, desequilíbrio, isso vai levá-lo, tá, a adotar uma política mais insana. Né? O que ele vai fazer? Ele vai pensar em criar uma forma de tirar Adelino do caminho de Raquel, né? E quem sabe, posteriormente, casar com ela. Né? Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai matar Adelino. Né? Ele vai criar uma situação e vai matar o Adelino, achando que a partir do momento que o Adelino saísse da frente, tá, ele poderia construir um relacionamento com a Raquel. Tá? Mas na verdade não aconteceu isso. Tá? A gente sabe muito bem que tudo aquilo que foi feito para o mal, os sentimentos agressivos, a violência, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo aquilo não tem morada em sentimentos sólidos. E é muito importante que nós entendamos isso, que o mal não vale a pena. A gente sabe disso. Tá? A gente tem uma lógica de moral, de ética, que traz no nosso espírito, na nossa alma, e nós precisamos refletir sobre isso. Então, nesse momento, depois que o Segismundo matou o Adelino, então tudo vai entrar em crise. Tá? O relacionamento dele com a Raquel vai terminar. Raquel vai ficar desesperada, desestruturada, desequilibrada e vai culminar na prostituição, drogas, vai pegar um caminho totalmente agressivo. Tá? O Segismundo que acreditou que, tirando Adelino na situação, ele poderia ter um relacionamento com ela, não aconteceu nisso. Então, nesse momento de agressividade, de dores, Segismundo se suicidou. Né? Ele se suicida. Né? Esse é um assunto extremamente importante, entendermos o suicídio. Né? Então, naquele momento, pessoal, quando Segismundo acorda no mundo espiritual, tá, é um momento de grande dificuldade do espírito. Afinal de contas, ele cometeu várias atitudes insanas. Né? Então, quando ele chega no mundo espiritual, quando ele vai tomar consciência das dificuldades, ele vai sentir dores, lágrimas, rancores, ressentimentos, angústias, medos. Tudo isso, pessoal, porque o espírito vai tomando consciência dos caminhos pelos quais ele percorreu. Ele vai perceber tudo aquilo que ele fez, aquelas atitudes insanas, atitudes agressivas, tudo aquilo que a gente, ao ler a obra, a gente se assusta em ver a mente humana quando ela é usada para o mal, pela agressividade, pelo mal-estar. Né? Então, Segismundo, ao chegar no mundo espiritual, num primeiro momento, as dores são extremamente agressivas. Né? Mas assim, pessoal, o que é muito importante deixar claro na obra, tá? No livro Missionários da Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico e ditado pelo André Luiz, é um momento importante para que todos nós entendamos que nós nunca estamos sozinhos. Tá? A obra nos mostra de uma forma muito clara, por mais que Segismundo andou para caminhos extremamente agressivos, quando chega no mundo espiritual, ele vai ter que expurgar de tudo aquilo. Ele vai ter que se conscientizar de tudo aquilo que ele fez.
toda a agressividade que ele gerou em pessoas que não estão ao seu lado. Então é interessante, pessoal, que Deus e a espiritualidade e os bons espíritos vão dar a oportunidade de se melhorar. A oportunidade de trabalho, pessoal, é fundamental para cada um de nós. O livro vai nos mostrar que o trabalho incessante é uma forma fundamental de utilizarmos a reencarnação como um processo de desenvolvimento e de crescimento contínuo. É por isso que a gente mostra em todas as obras da doutrina espírita a importância do trabalho. O trabalho é um processo, é um momento importante para o ser humano de crescimento, é uma forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, de auxiliar as pessoas que estão com dificuldade, compreender o sentido da vida. Então, o livro vai nos mostrar que quando o Segismundo toma contato com a realidade de tudo aquilo que ele fez de negativo, e com o passar do tempo ele percebe a importância do crescimento, do trabalho, e vai abraçar o trabalho de uma forma única. Então, assim, o trabalho incessante auxilia muitos espíritos. Então isso é muito importante porque Segismundo, no mundo espiritual, quando começa a trabalhar, e ele começa a trabalhar tanto, pessoal. Imagina aqueles espíritos que vão chegar ao mundo espiritual, aqueles que chegaram, aqueles que estão marcados por medos, ansiedades, dúvidas, receios, aqueles que chegam de uma hora para outra, né? E são espíritos que trazem mágoas, dores, acerbas no coração, tristezas. Tá? Então, o nosso querido Segismundo vai começar a trabalhar, vai auxiliar a todos. Se você tem que trabalhar 10 horas por dia, ele vai trabalhar 15. Ele vai abrir mão de muitas coisas para trabalhar, para auxiliar. Então, para aqueles que chegaram no mundo espiritual e que se depararam com o Segismundo, eles não tinham noção da história de Segismundo, as dores que ele trazia no coração, porque era um irmão que era um grande trabalhador, se transformou num grande trabalhador, mas poucos sabiam da sua história. Tá? Nós não sabemos a história das outras pessoas. Todos nós trazemos no nosso coração, por esta vivência física aqui no mundo material, outras oportunidades anteriores. A gente sabe muito disso. A gente sabe que cada um tem as suas tristezas que trazem nas suas almas, nos seus corações, momentos difíceis. Muitos estamos passando nesse momento por dificuldade. É esse momento que é o trabalho, é algo que vai nos trazer a força necessária para superar as dificuldades. Quando você lê a reencarnação do Segismundo, a gente vai começar a entender, tá, que o trabalho é uma fonte criadora de riquezas, de valores, de sentimentos, de amor. O amor é o sentido da vida de todos nós. Então, Segismundo, ele se conscientizou de tudo isso. Ele percebeu que ele precisava reencarnar. Algumas pessoas viam Segismundo como se fosse um espírito de luz. Né? Na verdade, ele não era. Todas as dificuldades pelas quais passou estão na alma dele, tá no coração dele. Tá? Mas é muito importante porque num determinado momento ele é chamado pelo Ministério da Regeneração e os espíritos amigos dizem para ele, olha, você vai voltar para o mundo material. E ele vai ser filho de Raquel e Adelino. Olha que interessante. Segismundo, quando ouve essa notícia, ele entra em prantos.
tudo aquilo que ele passou, que ele viveu, veio fortemente na sua alma. Agora olha que interessante, quando a gente olha a doutrina, e a doutrina nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Nos momentos de dificuldades, de alegria, a gente conta com o amparo dos bons espíritos. Isso é muito fundamental para todos nós. Então, por exemplo, era importante que o Segismundo convencesse os seus pais. Era muito importante disso. Era fundamental que os pais dele soubessem que receberiam Segismundo como filho. Então, o plano espiritual, ele vai tentar aproximar Segismundo, Raquel e Adelino. Esse era o objetivo. Então, nesse momento, pessoal, o livro vai nos mostrar de uma forma clara, né, como os bons espíritos estão trabalhando para a vida de cada um de nós. Nós nunca estamos sozinhos. Então, olha que interessante, nesse livro, o Alexandre, que era o instrutor, o Hildebrando, que é um espírito que vai trazer o assunto do Sigismundo, e vai mostrar o caso dele para o Alexandre, que é o instrutor espiritual no livro, tá? Que estava auxiliando, né, o nosso querido André Luiz. Né? Então, os três vão conversar e eles vão ter a oportunidade de visitar a família de Raquel e Adelino. Tá? Eles já estavam reencarnados, já tinham reencarnado antes, já estavam casados, eles tinham um filho, né? E então eles vão ser visitados primeiro por Hildebrando, que é o médium e o espírito que está auxiliando todo o processo de reencarnação do Segismundo. O Alexandre, Alexandre era o instrutor do André Luiz, e Bezerra de Menezes. Então, naquele momento, pessoal, a doutrina vai nos mostrar, através do livro, que o retorno ao mundo material, tá? O objetivo é resgatar as suas dificuldades anteriores e o seu ajuste espiritual, que é fundamental para todos nós. Então, naquele instante, pessoal, o livro nos vai mostrar como é todo o processo de construção, a preparação do Segismundo. Tá? Era necessário que os três se aproximassem. Né? Afinal de contas, numa das outras encarnações, o Segismundo matou o Adelino e foi sendo o pivô responsável para toda a desagregação da família. Então ele traz na alma uma dor tremenda e ele precisa reencarnar. Ele já sabia disso, né? Então estes amigos, olha os amigos que estavam auxiliando, né? É um conjunto de bons espíritos que estavam trabalhando com o intuito de direcionar, tá? Ensinar para o Segismundo caminhos que ele iria se deparar. Tá? Então olha que interessante, eles vão chegar na casa de Raquel e Adelino. Aquele ambiente, eles estão numa mesa tomando café e eles têm um filho. Né? E naquele momento, era o momento onde os espíritos estavam mostrando os seus futuros pais, tá? E iniciar o processo de aproximação. Essa imagem, né, que posteriormente vai ser construída na mente dos missionários da luz, é um momento de reflexão, né? Porque quando Segismundo se aproxima de Adelino,
o Adelino vai se sentir mal. De uma hora para outra ele já não se sente bem. Por quê, pessoal? São reminiscências que os dois espíritos trazem nas suas vidas. São momentos de dificuldade, tá, que foram construídas em outras encarnações e que ainda não foram superadas. A reencarnação seria fundamental para que todos conseguissem, né, para que todos se reequilibrar com os ensinamentos do mundo espiritual. Agora, olha que interessante, a chegada do Segismundo, ele cria um ambiente ruim. Tá? Naquele momento, o filho do casal, que posteriormente será irmão de Segismundo, ele chama o papai para fazer a oração, tá, antes de dormir. Na verdade, a intercessão dos bons espíritos se aproxima do menino, para que ele chame a oração. A importância da oração no cotidiano de todos nós. Tem momentos de dificuldades que nós estamos, a gente não sabe para onde vai, qual caminho que nós vamos seguir. Esse é o momento de orarmos, de parar, pensar, pedir estímulos da espiritualidade. Então, naquele momento de oração, tá, os amigos espirituais vão envolvê-lo. Aquelas energias ruins que eles estavam sentindo vão, com o passar do tempo, ser substituída por uma energia mais equilibrada. No momento da noite do sono físico, os amigos espirituais vão tirar os espíritos de Raquel e Adelino. O objetivo desse reencontro era construir uma relação mais saudável. Então, nesse momento, a gente percebe como os bons espíritos trabalham. O que eles estão fazendo? Qual que é o objetivo deles? É o objetivo maior de que todas as dificuldades anteriores sejam reconstruídas, né? E que todos nós entendamos que nós não poderemos caminhar sem construir laços de amor e solidariedade. Então, olha que interessante, pessoal, nesse momento, na noite onde os espíritos vão se encontrar, tá? Todos desencarnados, com exceção de Raquel e Adelino. Os amigos espirituais vão estimular a aproximação entre Adelino e Segismundo. Olha que coisa mais linda. Num primeiro momento, o Adelino vai ficar mais distante. Afinal de contas, ele sente as dores de tudo aquilo. Segismundo entende tudo aquilo. Já nesse passar do tempo, ele já perdoou. Ele sabe que ele foi o grande pivô naquela situação. Aí a espiritualidade vai estimular que Adelino consiga perdoar. Mas não é só perdoar da boca para fora. É trabalhar para que esse perdão seja construído. Olha, com esses espíritos de tanta envergadura moral e espiritual, olha que importante. Será que espíritos com essa envergadura, por que eles estão trabalhando em prol do nosso querido Segismundo? Porque, na verdade, o trabalho incessante no bem foi constante para o Segismundo. Ele se desdobrou, ele fez por merecer este amparo. E esse amparo auxiliou muito o seu desenvolvimento espiritual.
Todos nós estamos buscando esse desenvolvimento. Então, nesse processo, os espíritos, os técnicos do processo de reencarnação, eles vão costurar, estruturar, construir todo o processo de diminuição física e espiritual de Segismundo, para que ele seja transferido para o ventre da sua mãe, Raquel. E quem vai fazer a entrega é uma familiar de Raquel, uma avó que sempre foi muito cara para ela. Olha que interessante. Os laços de familiares, aqueles que vêm de espírito, eles não vão ser rompidos com o desencarne físico. É muito importante que nós entendamos isso. Se nós estamos próximos, é porque esse processo de evolução são espíritos próximos que nos fazem bem. A leitura daquele livro nos mostra de uma forma muito clara o processo de transformação de cada um. Aquele momento onde eles se encontram é um momento de transformação. A gente sabe muito bem que esse perdão não vai acontecer de uma hora para outra. Os amigos espirituais estão trabalhando esse perdão há muito tempo. No livro, eles mostram, tá, nos capítulos relacionados à reencarnação de Segismundo, a importância, pessoal, de todo o processo de direcionamento dos bons espíritos, os espíritos que são os responsáveis por todo esse processo de reencarnação, técnicos especializados, porque no mundo espiritual todos têm trabalho incessante. Isso é muito importante, o trabalho é edificador de cada coração. E no livro eles mostram como foi o processo onde os espíritos que trabalham no processo da reencarnação, de todo o processo do nascimento. Como é que se dá o processo? Quais as células que vão ser responsáveis por todo esse processo de gravidez e tudo mais. É muito importante que nós entendamos que nós nunca estamos sozinhos. Nesse momento difícil que todos nós estamos passando, tá? Nós estamos há mais de 12, 13, 14 meses. Tá? É um momento difícil para todos. E nós não estamos sozinhos. Um dos instrumentos fundamentais para nos ligarmos ao mundo espiritual é a oração. Oração é o momento onde nós olhemos para Deus, o Pai de todos nós, com agradecimento, orando como uma forma de agradecer todas as dificuldades que nós passamos, mas pedindo a força para superá-los. E nós estamos nesse momento. O trabalho não é só físico. Existe um trabalho espiritual constante. Os bons exemplos, os sentimentos edificantes, a leitura, a obra espírita é rica de livros, de informações. Nosso querido Chico já nos trouxe mais de 400 obras, né? Informações extremamente claras, tá? Sem falar de documentários, filmes, palestras, hoje com o YouTube ou com vários Facebook, várias redes sociais, nós temos um conjunto gigante de publicações. A doutrina espírita nos estimula a buscar informações, entender as raízes de cada um,
como instrumento de esclarecimento. Então, neste momento, pessoal, num instante de grande dificuldade, cabe a todos nós orarmos, agradecermos a Deus, pedir para que, muito brevemente, todos nós possamos sair dessa dificuldade. Que Deus, o Pai de todos nós, que esteja conosco sempre, nos ampare, nos ilumine, e que a leitura do missionário da luz seja um farol para cada um de nós. A reencarnação é uma lei natural. Ela nos ajuda a compreender as dificuldades da vida, as tristezas, as mágoas, mas ele nos dá instrumentos fundamentais para que nós consigamos trilhar caminhos melhores. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Nós precisamos buscar caminhos melhores. Então, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, agradecer pelo centro que nos dá a oportunidade de falarmos a todos aqueles que estão ouvindo, estão refletindo sobre tudo isso, que todos nós busquemos um pouquinho do tempo da nossa vida para ler, para refletir e para pensar cada vez mais em Deus. Que Jesus possa estar conosco, nos amparando, e que hoje é o penúltimo dia do mês. Nós estamos terminando mais um mês. Tá? A partir de terça-feira, nós já começamos o mês de junho. Que Deus possa estar no coração de todos nós, nos amparando e nos fortalecendo sempre. Boa noite, fiquem em paz e que Jesus faça-se presente no coração de todos nós. Que assim seja.